Olá, gente. Tudo bem? Eu sou João Paulo Lima. Eu sou artista da dança, sou multiartista, na verdade, performance, literatura. E a gente está aqui com o primeiro episódio do projeto F-Gay, Diálogos, Debates e Deboches Insurgentes. Foi aprovado pelo edital da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, pelo incentivo da Lei Paulo Gustavo, e na categoria Memória Cultural LGBTI+. E aí, foi uma ideia que eu tive de chamar alguns artistas héteros aqui do Nordeste, pertinho do Ceará, e chamei, uma das pessoas que eu chamei e convidei foi a Ana do Vale. Ana do Vale é arte educadora, brincante da cultura popular e artista visual. Tem formação em música, teoria musical, violino e clarinete. É proponente e consultora com deficiência de estratégias voltadas à acessibilidade cultural do coletivo Mara Castelo, na Paraíba, em João Pessoa. Que a gente já se conhecia desde 2020, por ali, né, no meio daquele tumulto de morte e vida. E a gente acabou se conhecendo só virtualmente. Hoje, literalmente hoje, na gravação de hoje, nessa casa da Ginarla, que foi uma colega da Ana aqui de João Pessoa. A gente está em João Pessoa. Eu vim de Fortaleza gravar isso, né? Com todo o prazer de conhecer mais uma pessoa, artista deaf, mulher e nordestina, que eu acho que tem esse diferencial, por isso que o edital acontece também, né? O edital da Secretaria de Cultura, mas a gente tenta conectar mais os estados da gente que estão tão próximos e às vezes a gente não se conhece. Eu queria começar me descrevendo, para quem vai só ouvir o podcast, não vai ver o videocast, assistir. Eu sou pardo, eu tenho uma pele bege, marrom claro, cabelos caracolados, curtinhos. Eu estou usando óculos laranja, uma camisa amarela de botão, uma bermuda preta e tênis azul. Estamos aqui no ambiente de uma área da frente da casa da Ginarla, né? Com uma mesinha aqui com um bolo delícia esperando a gente, uma escultura de corrente de bicicleta, feito um cacto, uma árvore, uma garrafa de café, uma xícara babado que a gente preparou para o programa, escrito Def Gay e o símbolo da ONU, de pessoas com deficiência da ONU, com algumas cores da bandeira LGBT do arco-íris e da nova bandeira. A minha tá preta ainda porque só quando eu colocar o café que vai rolar a mágica, né? A magia. E aí eu começo pedindo a Ana para se apresentar, se descrever como queira, né? Pra gente começar o nosso papo rápido e legal, bem Def Gay. Sou Ana do Vale, sou artista visual, sou uma pessoa com deficiência múltipla. Eu tô vestindo uma blusa preta com detalhes amarelos, sou uma pessoa branca, cabelo cacheado, tá bem vermelho, e uso um piercing no septo. É isso. Olha, adorei o detalhe da descrição, das descrições. Aí eu começo com uma pergunta, né, que é mais como é que se define como corpo, né, o corpo mulher, corpo Ana, o corpo que você se define no sentido mais geral e mais específico possível. Certo. E a tua sexualidade, né, teu gênero, tua sexualidade nesse corpo, assim, ou seja, tudo é corpo, né, mas Sim. como é que a gente se define, assim, nessa puxando para essa área da nossa vida? Primeiro, que eu acho que sempre parte da não definição. E aí, fui muito colocada no lugar de mulher, sempre muito passava também, mas não me sinto nesse lugar, então sempre acabo usando um pouco mais o queer, o não binário, por serem lugares que me permitem mais expansão dessa identidade, porque eu sinto que ela não é fixa, não é tão definível assim.
Mas fico com essa coisa da não definição mesmo. E acho que não preciso ter essa definição também. De encaixar num nome, num modo, numa performance específica. Né? Tu acha que quando é que tu começa a pensar mais assim? A gente talvez não tenha uma idade, né? Mas assim, a partir mais ou menos de quando aí a gente começa a pensar mais que a gente não é só isso que inventaram, né? Eu acho que foi muito cedo, porque eu também tive uma criação mais fora da curva, assim, que foi com uma mulher que era lésbica, feminista, militante, e que estava militando também junto com as causas trans, então tinha todo esse contexto das tias e das pessoas que estavam ao redor, também me permitia uma outra percepção das possibilidades de corpo, na verdade, né, no mundo, então não tinha tanto essa trava do que era de menino, do que era de menina, que já era um rompimento, porque eu podia ser o que eu quisesse ser, né? Sim. Então eu sempre falava, mais nova, eu não sabia dizer o que era, então eu falava, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, que era o mais aberto possível e era isso que eu sentia que era, né? Então ali, uns 10 anos, tu já pensava assim? Já pensava assim, antes até eu já experimentava, né, porque eu tava ali. Sim. A família, claro, tem uma parte da família mais conservadora que vai estar ali, não, você tem que usar roupa de menina, tentando forçar esses padrões. Eu falava, não, mas eu não preciso, eu estava muito segura disso, porque eu tinha esse suporte em casa de estar pensando diferente. E só mulheres na tua casa, praticamente? E só mulheres. É assim, realmente um universo paralelo. É um universo paralelo, só E mulheres muito fortes, militantes, muito empoderadas também, né? Também mais paralelo. Com um discurso muito forte sobre isso e de rede de proteção mesmo também. Aí eu também sempre me senti muito segura, nesse sentido de saber que existia essa violência, muito certa dela também, muito avisada, né? Mas que existia também toda uma rede de apoio, uma rede de amor, que ia suprir, que ia lutar junto na hora que eu tivesse que guerrear. Eu acho interessante porque tu estava falando e eu pensando que, às vezes, nas idades, né, que a gente vai passando, eu acho que eu pensei muitas vezes na minha sexualidade sempre porque os outros diziam. Eu já fui criado numa família extremamente religiosa, católica, né? Então, até me assumir como um homem gay, por ser um homem def, também tinha toda uma outra questão. E eu acho que a gente, tal hora, vai descobrindo, até mesmo convivendo com pessoas não defs, que a gente fica achando que a nossa sexualidade é só o sexo, né? Por nós termos deficiência, nós passamos por essa questão de, às vezes, não se achar ou não ser o atraente do babado todo. Pode ser o objeto de desejo a gente demais, né? Parece que a gente é fadado a esse destino, né? Assim, acontece que as pessoas estão dizendo que você não é atraente. E aí eu sempre queria me sentir atraente, eu era vaidoso, né? Eu acho que a gente tem muito isso, né? A maioria das pessoas defs, elas gostam de se maquiar, de trocar de roupa sempre, de passear, de fazer o que todo mundo faz. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava ouvindo a galera falando sempre da sexualidade como se fosse a quantidade de sexo que eles faziam. E aí as questões de complexo, de tudo que eles tinham também. Eu disse, bom, então o problema não é fazer mais ou menos sexo. É como a gente se entende mesmo e vai se entendendo, né? Até mesmo quando a gente tá sozinho ou a gente se relaciona com alguém ou com outras pessoas. Né? Dependendo dessa questão do sexo, inclusive, né? Com outras relações. Estava vendo um dia desse outro podcast que a mulher falava sobre orgasmo. E essa psicóloga, ela disse assim, ó, a gente tá aqui nessa área, né, da casa. E aí eu tava muito feliz porque tinha vento. Aí ela disse, isso é tesão, sabe assim? Quando você tá assim, eu queria muito tomar um café. Tomei um café. Isso é um tesão, né? Tipo, são vários orgasmos que a gente tem durante o dia e é sexualidade. Como a gente acaba simplificando isso em uma coisa só, né? E a sexualidade... Limitada, a sexualidade é pele, é boca, né? Cheiro. Aí ela fala disso, dos prazeres do dia todo, a gente tá... E eu acho que isso torna a gente
menos fatalista, porque já é tudo tão difícil, né? Assim, viver já é uma coisa difícil. E o que é que a gente pode sentir na pele também é uma sensação. Uma pergunta que eu faço, as perguntas que eu fiz, gente, elas têm muito a ver com o que eu quero também falar junto, né, com a pessoa. Não é só eu quero ouvir, mas compartilhar. Né? E nessa série de episódios com pessoas diferentes, com diferentes realidades de corpo, né, de gêneros. Mas a outra pergunta é quais experiências que tu acredita que, como todo ser, foi positiva e negativa quanto à sexualidade? Mudou muito, na verdade, essa minha percepção. E a minha percepção de corpo também. Acho que pelo fato de que a minha deficiência, na verdade, ela foi uma coisa progressiva. Então teve um momento que era extremamente passável e que eu não me entendia como pessoa com deficiência. E aí teve um momento que ela foi se tornando mais severa, né, como psicóloga. E aí foi se tornando mais aparente, tendo mais questões, né, adicionadas ao corpo, e isso foi mudando completamente. Essa percepção de tudo. E aí eu acho que nesse momento de ela ser mais visível, foram chegando mais experiências negativas, que é a coisa do... As pessoas não sabem lidar com isso, elas não têm a menor ideia. E é como lidar com qualquer outra pessoa, no fim, é simples, é básico. Sim. Mas elas ficam aterrorizadas. A partir do momento que a deficiência surge, elas saem correndo. Elas simplesmente não sabem lidar. E ou é isso, ou é saber lidar com o limite do outro. E aí, acho que essas experiências foram se tornando cada vez mais difíceis mesmo, assim, de acessar. E chegou um ponto de eu também estar me questionando, assim, é uma experiência pra mim? Tem um lugar pra mim nisso? No sexo, na sexualidade, tudo isso, né? Nesse contexto todo. E é uma barreira que você acaba internalizando, né? Bastante. E foi, inclusive, virando uma coisa do corpo mesmo, assim. Tipo, eu comecei a me cobrir mais. E fui percebendo isso e falei, gente, não pode ser assim. Eu tô cobrindo. Qual é o pudor que esse corpo, né? Tem que mostrar aqui. Porque que essa mudança que eu tinha um corpo mais normativo, né? E aí, a partir do momento que o meu andar começa a cambalear, eu não quero mostrar isso, porque isso é vergonhoso de alguma forma, isso é menos atraente, isso é... Eu vi um podcast esses dias também, que era uma menina contando que ela ia sair para os encontros e passava o encontro inteiro sentada, porque ela não queria levantar para que as pessoas não percebessem a deficiência dela. E você fala, nossa, mas como que você vai... É demais isso. Continuar isso, como você se fere, né? Nesse processo também. E eu acho que é uma coisa muito do corpo def, a gente, além de ser violentado, né, em todas as questões sociais, familiares, a gente se violenta, né? A gente fica se negando. E quando a gente está falando assim, gente, pelo menos eu acho que a Ana pode concordar comigo nesse ponto, que a gente está falando e a gente não está resolvido com a gente mesmo. Assim, a gente está no devido processo de aceitação de tudo, né? Assim, por exemplo, a gente está falando... Eu vim de shortinho hoje porque eu falei, eu vou de shortinho, exato. Porque eu não vou me cobrir hoje. Exato. E foi um exercício. São vários atravessamentos que a gente vai passando e quase que provando pra gente mesmo, pra não cair, aquela história que eu sempre digo, não cair no perigo da única história que a Chimamanda conta, né, assim. A gente tem muitas histórias, eu acho. E eu acho que também a gente pensa muito, a gente fica pensando muito no que o outro vai achar do nosso corpo. Sim. E aí, como pessoa com deficiência, essa procura de agradar, né? E aí a gente começa a se amar muito pouco. Se não tiver cuidado, não se amar mais. Né? E aí você perde o desejo de si mesmo, que eu acho que é o mais estranho. E né? desejo de vida. Que é o vício, né? A vontade de querer viver, de querer fazer as coisas. Mas eu acho também que tem uma coisa... Talvez eu fuja um pouquinho da pergunta, mas essas experiências negativas também, para mim,
elas passaram ou aconteceram em meio a experiências muito positivas. Sabe assim, mesmo que tivessem, que eu acho que aí eu fui para esse caminho de pô, tanto filho da puta que apareceu aqui, mas essa pessoa me assustou, né? E era uma pessoa que eu menos esperava. Sabe assim? Mas sempre assim. Né? Sempre é tipo a assim. pessoa mais, vamos dizer, mais pata. Não vou dar aqui cartas positivas para a hegemonia, mas era a pessoa mais padrão que eu imaginava que talvez não quisesse fazer essa troca de desejos, ou de atração, ou de arriscar. Mas ao mesmo tempo eu percebo que na minha experiência essas pessoas que tiveram mais sensibilidade para chegar e estabelecer diálogos realmente, né? Perguntar, chegar de fato de uma forma, né? Sim. Que não seja esdrúxula, Sim. porque você sabe que chega muito formas muito esdrúxulas, mas eram pessoas que estavam mais dentro de um padrão assim, mas ao mesmo tempo estavam encarando estados de vulnerabilidade em relação ao corpo, ao dentro do vestido. E já colocavam elas também num outro lugar. Aí elas acabavam, vamos dizer, praticando uma empatia. A empatia. Senti isso, assim, pelo menos nas minhas experiências, né? E algumas vezes com pessoas DEF, né, também, que aí já compartilhavam. Por mais que sejam deficiências muito diferentes, mas a gente compartilha muita coisa desse ponto de vista. E se não cuidar, esquece o desejo, fica falando só da deficiência, né? Capaz. Começa a paquerar, aí de repente 2 DEFs estão ali, eles vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre Outras sobre vamos debochar dos outros, vamos paquerar, né? Querer viver a coisa, que eu acho que é isso também, que a gente fica caindo, né? Num diálogo formalizado sobre a deficiência, às Sim, vezes. Parece até institucionalizado, né? Em algum momento. E assim, até mesmo criar o podcast, assim, é a dificuldade de como é que eu quebro essa barreira do corpo DEF que a gente estava conversando antes, né? Do corpo DEF que fala palavrão, do corpo DEF que tem bom e mau caráter, que tem boa e má índole, que tem os lados humanos. Os lados humanos, né? Que chora, que tem complexos, que tem. A gente vai estar lá longinho, bonitinho, perfeito. Exato, né? tem demandas da vida, independendo também da realidade social, da cor, né, do gênero, da região que mora, onde mora. Então é tanta coisa assim. E a gente tem que explicar, que eu disse, não vamos conversar sobre isso, vamos se beijar, vamos dançar, vamos tomar cerveja. Senão, eu acho que uma das coisas que mais me broxava, assim, quando eu ia, sei lá, conversar com alguém, eu tenho mais de 40 anos, gente, então eu conversei as primeiras vezes no bate-papo UOL. Não foi no Grindr, no Tinder, né? E aí eu lembro que a primeira coisa que, sei lá, manda uma foto, né? Manda uma foto, aí a pessoa diz, como você perdeu a perna? Isso já, tipo, blocked. Já bloqueava, porque eu sempre pedi, assim, perdia totalmente a vontade. Porque eu disse, caralho, se ela está perguntando isso, ela está muito interessada mais nessa história, né? E aí, quando não tinha pergunta, aí tinha também essa coisa, então vamos se encontrar. Aí a gente marcava de se encontrar. Foram muitas vezes legais, né? Apesar de que nunca usei muito aplicativo, porque me cansa um pouco, por ser DEF, essa demanda de ficar expondo a minha imagem, explicando, né? Ou sendo pedido. E você ficou nessa crise em algum momento, assim, do eu mostro ou não mostro? Eu acho que eu tive sempre a crise, mas eu sempre mostrei, assim. Não vou perder meu tempo dizendo que eu sou um jeito, aí marca a pessoa tá afim. Aí tem que explicar. É covarde também, né? É do mesmo jeito que as pessoas, às vezes, mandam fotos que não são delas, porque elas são fodidas de complexos, aí elas são negras e mandam fotos mais claras, né? São brancas e mandam fotos cabelo liso, cabelo cacheado, ou então uma produção para aquela foto e ela não é aquela produção toda na realidade, né? Eu acho que eu já... não, vou mandar a foto. Então, foram inúmeras vezes que eu fui bloqueado. Muitas vezes eu fui bloqueado. E muitas vezes também bloqueei. Porque a gente também, tem vontades e não vontades, assim, tipo... Eu também não gosto de uma pessoa. E eu já passei também uma coisa que As pessoas acham que a gente tem que aceitar o que vier, né? Já passou assim de a pessoa achar que
tem a obrigação de ficar com ela porque ela tá afim de Muitas ti. vezes. Como assim, amiga? Em geral é tipo, Né? Te elogia. como assim eu tô sendo... Tá sendo caridoso. E você é essa pessoa, né? Caridade. Aceitar que... Não rola, Porque caridade. quem que vai se envolver com você? Né? Eu não preciso de caridade, eu preciso de uma trança, né? Eu preciso de sexo oral. De outras coisas. Caridade de cu é rola. Mas eu acho que... Não, as pessoas sempre que chegam pra gente, eu acho a maioria muito equivocadas. Assim. Eu acho também uma aventura. Pode dar um tesão. Já me deu assim, de ver a pessoa curiosa, mas ela não tem coragem de perguntar, porque ela também está sendo educada. Porque também tem isso, né? Assim, acho que o anticapacitismo também está nesse exercício da gente não ser inconveniente. Chegar pedindo diagnóstico da pessoa, né? Que é o que acontece. Já. Cadê seu laudo? Até os editais, ó. Esse edital pediu meu laudo, viu, gente? Foi acidente? É. Foi acidente sempre. Foi acidente ou foi um AVC? Exato. Exato. Eu disse hoje mesmo, o Wesley que está trabalhando aqui na produção de captação de vídeos e imagem, que era essa coisa de chegarem, a pergunta mais comum era: foi acidente? Sem perguntar meu nome, sem dar uma boa tarde, né? Nada, oi, tudo bom? Não. E a minha estratégia hoje é fingir que eu não vi. Eu fico olhando pra paisagem. Eu comecei a horizonte. falar umas coisas loucas, não é? Tipo, eu falei, eu fui mordida por uma preguiça radioativa. Comecei a dar respostas e falava séria, muito séria. Adoro. E aí a pessoa ficava assim, sem chão, né? Ela não conseguia levar aquilo a sério, mas eu tava muito séria. Então ela ficava, Sim. tipo, sem... Percebia como era inconveniente. Pressionando Né? com a minha cara, tá? Falando com a minha cara. Aí acabava ali a história, ela não perguntava mais nada, né? Eu já fui xingado na rua porque eu não respondia, né? Aí a pessoa insistia e eu tava de fone. Eu sempre uso fone pra ser meu canto de escape, né? Aí eu tiro o fone e digo assim: o senhor percebeu que eu não vou responder? Aí eu fui xingado assim na parada de ônibus. Entrei no ônibus com o mesmo senhor e ele ficou dizendo que eu era mal educado, otário, né? Eu deixei ele lá assim. Porque você é obrigado a receber esse tipo de demanda, né? Até dá ajuda, às vezes, assim. Tem né? o excesso Pesado, de ajuda, né? Tipo, a pessoa quer te ajudar, você fala, não preciso. E ela é grosseira com você porque você não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. O excesso de gentileza se torna assédio, né? Se torna assédio. E, gente, ó, excesso de gentileza pode ser assédio. Eu já fui perseguida por um cara que queria me ajudar a todo custo e eu fui, tipo, correndo dele. Pessoas que querem tirar foto da gente, assim. O meu já aconteceu da pessoa querer tirar foto ou gravar um vídeo e eu dizer que, pode apagar. E a pessoa, não, é porque eu tenho um primo, perdeu a perna esses dias, eu queria mostrar como você é uma pessoa, tipo, em festa. Uma vez eu tava na UFBA saindo, e aí uma moça na parada, eu indo pra parada e ela me gravando, né? Aí eu, não, ela deve estar gravando da rua, alguma coisa. Não, ela tava gravando pra mostrar pro sobrinho, sei lá quem era, que também tava sem uma das pernas recentemente, como era possível ele andar no centro. Eu andando no aperto, calçada para pista, porque ela não tinha. Ela não tava nem entendendo quando você tava sofrendo. Ela só achava que eu tinha a destreza, mas assim, eu tava correndo risco de vida. Fight. Virou rotina correr risco de vida nas calçadas e na pista, né? Mas ser gravado, fotografado, sabe assim, já tive que... Talvez eu tenha até esquecido situações que eu tenha sido fotografado e eu não tinha coragem, porque eu era muito novinho ainda, adolescente, e não tinha coragem de ser assim. Isso eu me vi de prótese, ela tirava foto pra mostrar que era série mesmo, né? Que loucura, né? A gente acaba entrando em outras histórias, né? Mas são vocês, gente, que deixam a gente nessa pira. Porque são muitas histórias. São muitas histórias. Por isso que eu falei aqui dos debates, diálogos e deboches. Porque tudo pode ser uma história, né? Aí eu vou para a última pergunta, assim, pra gente desenrolar aqui pro final. Que é, pra ti, como pessoa def, o que foi, o que tem sido sexo e sexualidade no teu corpo def? Olha, tem sido, na verdade, inclusão, digamos.
Acho que a partir desse momento que falo, né, que ela se torna mais visível, virou uma missão impossível, na verdade, estabelecer esse contato. E isso, nesse momento, eu comecei a me perguntar se eu queria mesmo, porque essa normatividade não está funcionando para mim. E fiquei pensando até em algum momento, eu acho que você quer me relacionar com outros jefes, não sei se quero. Sim, é isso. Não sei se eu consigo estabelecer mais esse diálogo necessário, essa comunicação necessária, uma pessoa normativa. De tão violento que acabou sendo as tentativas de Tinder e de coisas afins e encontros e do fato de que você vira um amigo legal, né? Você fica nesse lugar que você nunca é um objeto de desejo, seu corpo não é possível de desejo. E aí, no meu caso, tem o caso da deficiência e tem o caso da doença, que tá andando junto, né? Sim. E aí se distancia ainda mais, porque o corpo doente, ele precisa de saúde, ele não precisa de sexo. Exato. Né? Então, poucas vezes é pensado. E se a gente já é muito medicalizado, com a doença você é mais medicalizado ainda. Você está pensando na minha sexualidade nesse processo. E, por incrível que pareça, esses dias, na verdade, quem advogou pela minha sexualidade foi uma médica. E eu falei, gente, que milagre que nesse ambiente isso que está acontecendo, nosso corpo, né? É uma patologia só, né? Que é uma patologia só, e era isso. Até então estava sendo visto como precisa resolver esse problema. É um problema. É um defeito que precisa consertar. Mas aí a minha vida ao redor desse defeito aí, sim, que precisa consertar, fica como, né? E poucas vezes é considerado. E aí eu acho que é um lugar, assim, nesse momento, de muita coragem também, porque para você estar nesses lugares que colocaram como lugares que não são seus, né, precisa de um grande enfrentamento. E aí é um enfrentamento que é das pessoas, sim, do outro, de fora, mas que é interno também, né? Porque você começa a internalizar esse monte de capacitismo, você dizer que você não pode, e aí cobrir seu corpo, tem várias outras formas, né, de se esconder, ou de evitar os relacionamentos, mesmo porque você tem medo. Você tem uma caralhada de experiências negativas, você vai ficar frustrado com isso, né? Realmente, você começa a acreditar que não é pra você. E aí, pra você romper isso, é um processo, né? Mas eu acho que é um lugar também de uma potencialidade muito grande, porque a partir do momento que você acessa isso, você começa a dizer que não, meu corpo é um corpo como qualquer outro corpo, que pode ser mostrado, visto, desejado, que tem uma potência. Então você vai chegar em lugares de encontro com você e com os outros que são muito potentes, muito ricos e singulares, né? Porque assim, a experiência do corpo com deficiência vai ser singular. Se cada um já é, né? Mas pra gente eu acho que ainda mais, né? Como descobrir essa sexualidade, seja ela... Eu acho que quando a gente tá falando isso, tem um conteúdo, vou dizer mensagem, né? Mas tem um conteúdo que é para as pessoas que não têm deficiência, elas pensarem sobre seus corpos também. Sim. Né? Que tipo, a nossa demanda tem a deficiência, né, no meio. Mas o corpo hegemônico é um corpo problemático, complexado, cheio de questões. E aí. E também tem seus limites. Falar sobre nós é falar sobre vocês, porque esse mundo que a gente tem que passar é construído por uma hegemonia. É mantido, né? Mantido por um aspecto criado pelo normativo. E aí a gente fica. Vocês sofrem. Uma coisa que a Amanda lá de Salvador falou, ela fala no filme A Sensibilidade, que a mulher sabe quem é o machista, ela identifica o algoz dela. A pessoa negra identifica quem é o racista. O corpo def, quem é o inimigo dele, assim? Aí eu acho muito interessante quando eu tô falando isso, não é falando machismo faz o homem sofrer. Mas assim, claro que ele sofre, mas ele se mantém muito mais no privilégio. Mas o corpo com deficiência, ele tem a questão de qualquer pessoa pode ser capacitista com a gente. Inclusive o outro corpo def.
Né? Então, a deficiência está num lugar muito... É colocado num lugar muito escroto, né? E a gente pode ser essa criança que está sendo educada de uma forma muito capacitista, pode ser a mãe dela, o pai dela, a nossa família, né? O homem negro, a mulher negra, o homem negro com deficiência, a mulher... Então, todo mundo pode ser capacitista. Como todo mundo também poderia ser capacitista. Então, a gente fica meio num lugar, e aí a sexualidade entra, gente. Por que a gente resolve falar de sexualidade? Porque é o lugar mais punitivo do corpo deve, eu acho. É assim, porque ele é ignorado totalmente. Sim, é um tema ignorado pelos nossos corpos. É duvidado, né? Duvidoso, é questionado toda hora. E como que o corpo deve vai conseguir fazer sexo? Como é que você consegue fazer sexo? Essa pergunta é clássica, né? Acho que e aí, como vai ser? quase todo mundo já viu. Como faz? Como beija uma pessoa deve? Exato. Dá vontade de dar uma resposta bem debochada mesmo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir muito ainda. E cada vez mais dessa forma, acho que você tem feito, que é de fato pensar outras narrativas, que são nossas narrativas. Porque tem muito se falado da sexualização do corpo, né? E são sempre outros falando da gente, né? E tem muitos estudos, inclusive na área de educação, né? Falando sobre esse tratamento, inclusive, dos corpos F. Mas é isso, sempre outros. E sempre ainda com uma perspectiva muito médica. E apesar de a gente estar há muito tempo tentando se desvencilhar disso. Muito tempo. E acredito que a gente tem que ir expandindo esses assuntos mesmo. E vai mesmo esse lado de que nós somos diversos como todo mundo, né? Não vai ser essa figura do Def anjinho perfeito que tá lá distante desse mundo mágico. Não sei o que é. Essa figura que inventaram da gente. Quem foi que inventou isso, por favor? Mas é isso. Vamos encerrar por aqui. Quero agradecer de novo. Qualquer coisa, vamos acessar as redes sociais da Ana, ver os trabalhos. Ela coloca poemas lindíssimos, poemas, desenhos, poemas, né? E rabiscos diários, né, também, Ana? Eu acompanho sempre e sempre estou curtindo e comentando, respondendo. Eu acho que é uma das pessoas que eu mais converso virtualmente nos últimos anos. Sempre a gente está conversando, né? Conversando muito. Isso é muito especial. Muito viva, assim, a amizade que eu acho que a tecnologia tem proporcionado, né? A gente poder se manter. Eu tô sentindo isso muito com várias pessoas DEF, assim. Criei essa rede de DEFs que está espalhada. Uma rede mesmo, né? Mas que é uma rede firme, assim, segura, massa. Verdade. Isso tem sido muito a gente mora em estados vizinhos e ainda não tinha conseguido se ver. Agora vou esperar a próxima temporada, pessoa, né? Bem TV. A gente já talvez gravar em Fortaleza. Né? Massa. Vários lugares. Aí eu quero agradecer mais uma vez, né? A Secretaria da Cultura do Ceará, do Estado do Ceará, pela Lei Paulo Gustavo, e esse nosso trabalho, esse nosso projeto foi aprovado na categoria Memória Cultural LGBTI+. E é isso. Próximo episódio, outro convidado, outro artista DEF com a gente. E acompanhem o trabalho da Ana, @Ana do Vale, não é isso? Não, Lentamente Progressiva. Lentamente Progressiva, é verdade. A gente vai convivendo tão naturalmente que esquece, o Lentamente Progressivo. Ok? Obrigado. Até mais, gente. Roteiro e apresentação, João Paulo Lima. Artista convidada, Ana do Vale. Captação de imagem e som, Wes Maria. Edição e legendagem, Kerensky Barata. Colaboração de arte, Cláudio Rubino. Ceará, Governo do Estado. Secretaria da Cultura. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022.